Olá, olá, eu sou branca, padrão, e eu tenho um problema com o comercial da Sydney Sweeney pra American Eagle. Olá, sejam bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. A gente tem que começar a separar uma coisa que significa humanidade. Mas é verdade, tipo assim, a gente começa um discurso muito... mas o que você acha? É tipo, o que eu acho de pessoas morrerem? O que eu acho de racismo? Porque tem certas coisas que realmente é só ser um ser humano, entende? Tipo, não é nem muito sobre lados, sobre política. Tudo é sobre política, tudo é sobre sociedade, blá, 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 blá. Mas o ponto é, cara, tem coisas que são muito básicas, assim. É tipo, sei lá, você gostaria de ver um ser humano nesta posição? E aí você fala, 2 mais 2... Não, mas é curioso como a gente dá voltas nisso, tipo, a gente fica, não, acho que gostaria sim, ou acho... Tem coisas que não são benéficas pra ninguém, né? E, por exemplo, o machismo é uma delas. Não é benéfico pra ninguém, nem pro homem, nem pra mulher. E existe muito esse lugar da mulher ser ensinada a se odiar. Só que a mulher que se odeia é ruim pra todo mundo também. Porque, é claro, né, talvez gere mais dinheiro, sei lá, mas a gente já tá vendo que não funciona mais como antes. Não tanto. Não é tão fácil falar assim, olha, esse é seu defeito, compra aqui a solução. Não é tão fácil. Não mais. Não é qualquer coisa que cola. Porque a gente cada vez mais está tipo, meu Deus, eu não aguento mais falar com o ChatGPT. Por mais que ele seja um querido. No caso, é um homem, né? Enfim, vítima do patriarcado. O meu ChatGPT é um homem, mas eu chamo ele de divo, então ele também me chama de diva. Mas, tipo assim, cara, sei lá, eu não sei se vocês têm isso também, mas eu tenho uma angústia tão grande quando, tipo, eu peço pro ChatGPT gerar uma imagem e é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E eu falo, quer saber? Eu acho que a gente tá bem, eu acho que a gente não vai ser substituído tão cedo. Mas o ponto é, tem coisas que não são boas pra ninguém e a gente continua propagando. E aí, por que eu tenho um problema com o comercial da Sydney Sweeney? E aqui vem alguns pontos. Primeiro, sempre foi feito blá blá blá. Tá, ok, sempre foi feito esse tipo de comercial, é verdade, a gente tem o exemplo da Verão, a gente tem o exemplo da Brooke Shield, que foi sexualizada com 16 anos, pra poder fazer um comercial bem parecido de calça jeans. E aí, o meu primeiro questionamento é, por que um jeans que está sendo vendido em teoria para meninas novas está sendo colocado nessa conotação, com essa narrativa, com uma figura popular da atualidade, que é referência pra muitas adolescentes, jovens mulheres? É pra quem? É pro redneck de 50 a mais comprar a calça? Não é? Mas são eles que aplaudem. Então, o que a gente tá fazendo exatamente? Porque, a não ser que eles queiram usar a calça, eu realmente não entendi por que eles não colocaram o, sei lá, Trump mesmo, modelando os jeans. Não, eles colocam a Sydney Sweeney, ok? Porque a gente cai no ponto de, uma mulher vai criticar algo que não foi bacana sobre uma coisa, uma peça publicitária que é totalmente voltada para o olhar masculino, sexualizando como a gente já conhece uma mulher, numa posição de poder, que já é um sex symbol, fazendo aquela vozinha do sexy. É um problema isso em si, tipo, o ter conotação sexual? Não. Muito engraçado, quando eu falo disso, eu falei disso no TikTok, né? E aí já vieram os homens, sou invejosa, você tem muita inveja dos peitos da Sydney. Cara, a Sydney é maravilhosa. Pô, passamos por aí. Mas agora, se eu tivesse inveja da Sydney, o que eu tenho em vários sentidos, por exemplo, do cachorro dela, eu queria muito pastor alemão e o cachorro dela é a coisa mais fofa do mundo. Os olhos dela são lindos. E o papel dela em Euphoria é uma das maiores séries do mundo. Eu sou atriz, eu gostaria bastante. Mas fora isso, por que eu esperaria até agora pra ter inveja da Sydney? Tipo, eu já teria motivos. Eu já poderia falar, nossa, e falava, e falo. Só que agora eu tô começando a achar ela bem menos foda. Porque ela pode fazer o que ela quiser com a carreira dela, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser fazer um OnlyFans, ela pode fazer. O que eu acharia menos nocivo. Por que eu digo isso? Não é que eu estou defendendo, tá? Você faz o que você quiser, na verdade, nada contra, nada a favor, que se dane, cada um faz o que quiser. O meu ponto é, eu acharia a Sydney Sweeney fazer um OnlyFans menos nocivo do que ela fazer aquela campanha pra American Eagle daquela forma. Principalmente na atualidade. Porque antes era nocivo, né? Quando, sei lá, Brooke Shield fez o que tem uma diferença de idade aí, né? Ela era uma adolescente. E aí a gente cai num ponto de por que a gente infantiliza mulheres de uma forma e homens de outra também. Porque a mulher infantilizada, ela é sexualizada. E o homem infantilizado, ele é tratado como um adolescente. Então, a gente tá vendendo calças jeans, que teoricamente são para meninas e para mulheres, garotas, vamos meninas. Só que aí, quem tá consumindo são os rednecks de 50 a mais. E aí, quando os rednecks de 50 a mais, a gente fala assim, ei, achei meio racista esse comercial, hein? Aí eles falam, nossa, que inveja. Ai, calma. Então você tá agindo como um garoto de 13 anos. E você também está sendo infantilizado. Mas até nisso você tem benefício. Até no fato de você chegar a um extremo desse, você ainda quer que passem a mão na sua cabeça. E passam. Poxa, tadinho. Ele nem cometeu esse crime. Tipo assim, entrando em estudos também, né? Falam muito da mulher ser emocional. É muito emotiva. Nossa, tá ficando muito emocional. Os maiores crimes, a maior taxa, né, de porcentagem de crimes são cometidos por homens. Sei lá, dei um tiro em alguém. Vendo emocional. Não sei se vocês sabem. Vendo emocional. Então...
se as mulheres são muito mais emocionais e muito mais descontroladas, por que os homens estão matando mais? E por que os homens estão matando mais as mulheres? Então é bem curioso a gente ligar a TV ou abrir a rede social e a gente falar, olha, a menina da Euforia, que legal. Nossa, adoro ela é linda, não sei o que. E aí você tem um estranhamento, assim, sabe? Você tem por que eu tô olhando pro peito dela? Por que você tá filmando? Porque, enfim, novamente, é sobre, o pudor do corpo humano. Não. Mas convenhamos que toda forma que o anúncio foi feito tem uma conotação que você provavelmente já conhece, né? Tem um tom de voz, um tipo de fala, tem um tipo de ângulo, tem, principalmente, e o mais problemático na minha opinião, um discurso. Quando você é uma figura pública, assim, eu particularmente não acho que toda figura pública tem que comentar sobre tudo que está acontecendo o tempo todo. Até porque acho que depende, sabe? Não tô dizendo acobertar coisa, não tô dizendo ficar de pianinho e de fingir que não viu, não é isso, mas acho que tem certas figuras públicas, aliás todas, né, acabam se alinhando a uma ideologia, a um estilo de vida ou a um nicho. Acaba acontecendo, porque você tem o produto pessoa ali, que é uma imagem que você tá passando, mas também tem aquela pessoa por trás. Tem aquela imagem que começa a se tornar produto e, portanto, quando se associa, meio que aumenta o tamanho daquele produto, ou cria ênfase, né? E, dito isso, Sydney é uma mulher super famosa, que tem um holofote nela, né? E que é conhecida pela série Euforia, mas que tem muitas características interessantes. Ela reforma carro, assim, tipo, tem coisas super incríveis sobre a Sydney Sweeney. Mas não é a primeira vez que ela faz isso. Mas ela tem um público masculino. Pode ser, mas por que eu acharia mais nocivo ela fazer esse comercial do que o OnlyFans? Mesmo se fosse explícito. Eu não tenho conhecimento sobre a plataforma. Então, assim, eu não sei até que ponto são os direitos, como é que é tudo. Mas se ela faz a página dela, ela consegue acessar o público masculino, feminino também. Quem interessar vai lá pagar. Ela vai ganhar muito dinheiro, com certeza. E ela vai conseguir controlar aquela narrativa da forma que ela quiser, que é super benéfica para ela, em teoria. Quando você coloca isso numa marca de roupa e você frisa novamente, depois de tanta batalha pra gente tornar o mundo mais agradável pra todo mundo, em termos de, igualdade de tudo isso e de querer que o mundo seja melhor pras minhas filhas, pras minhas netas, pelo menos eu quero. Imagino que você também. Aí a gente frisa mais uma vez, não, mas lembra que a branca, a loura de olho, sério, e dá raiva e dá um mal-estar, porque a gente já tá vendo tudo que tá acontecendo na América do Norte, né? Se você não tá vendo, deportação em massa de imigrantes ilegais. Também não entrando nesse tangente de forma muito profunda, porque o episódio não é sobre isso, me parece bastante decência humana você falar, putz, acho que passou um pouco aqui, né, galera? Vamos. Você não precisa ter... Você pode até falar que não tem opinião política alguma, mas peraí também. E aí, a gente olha pra essa mulher nessa posição e diz, tá, ela pode fazer o que ela quiser sim, mas eu também tenho o direito de não gostar. Eu tenho o direito de não achar que isso é benéfico pra ninguém e que propaga, sim, uma ideia de supremacia branca e tal. E eu também tenho direito de estar cansada, de olhar e falar, poxa, é sério? Porque não é pra mim. Aquela calça jeans não é pra mim. Mas também não é pra você, se você for mulher. Mas se você for homem, você provavelmente adorou o comercial, porque... Brincadeira, nem todos e tal. Mas eu fui no TikTok falar sobre isso e aí veio essa pauta, né, da inveja que você tem dela. Eu fiquei tipo, gente, eu poderia ter tido inveja antes. Eu provavelmente tive. A questão agora é outra. E é curioso quando uma mulher aponta algo importante, né? Seja o que for, é sempre, mimimi, mas eu acho uma machismo um mimimi do cacete. Cara, que saco. É tipo assim, é sério que a gente tem que ficar lidando como se você tivesse 13 anos, meu amigo, você tem 50. Tipo assim, porque eu não posso ver o Sydney Sweeney. Fica à vontade, meu amigo. Agora não enche o saco. Não fala que essa calça jeans é pra mim, sabe? Então, ela pode fazer o que ela quiser com a carreira dela, só que a partir do momento que ela tá agregando a uma indústria, a uma narrativa, a um modelo de negócio, que é todo voltado em um racismo ou em um machismo, sim, acaba influenciando, sim. Porque uma mulher, uma menina pode olhar e falar, ué, então é isso que é poder? Como a gente já sabe. Isso acontece na nossa sociedade há décadas. Não é de ontem, não é de anteontem. Isso é uma técnica usada, isso é parte da sociedade. E, novamente, não é sobre pudor, não. É sobre que tipo de narrativas e que tipo de caminhos a gente tá tomando. E vai tomando. E é chato mesmo você ter que argumentar com a ignorância que o patriarcado traz, né? Então, tipo assim, novamente, mulheres se odiando sempre vai ser ruim pra todo mundo. Porque, desculpa, meu amigo, mas nenhuma mulher vai querer ter filho com você se você for um idiota. Ah, não, mas tem uma mulher que quer ter filho com... Tá bom, então.
Tá bom, vai nos avisando. Sabe? Tipo assim, se você quer uma babá eletrônica, fica à vontade, mas nós somos seres humanos, então você vai ter que tratar a gente de uma forma, sabe? Ah, não, porque aí eu vou assassinar. A gente entendeu, tipo, mas por que se um cara arruma uma briga no bar, e às vezes, digamos que ele nem agrediu ninguém, ele arrumou uma briga no bar, vai ver sacou uma arma, nem fez nada, além disso. Nossa, ele tava muito bêbado. Não, é porque ele tava mal nesse dia, ele tava mal. E a gente pega a mesma situação e aplica a uma mulher, você sabe que a história não vai ser igual, né? Ai, tava se oferecendo, ela nunca segura a bebida direito, nossa, ela acha que não sei o quê. Maluca, completamente psicótica. E não vai ser um dia, entende? Vai ser a narrativa daquela mulher, que ela vai ter que começar a carregar. Eu não tô dizendo que ela tá certa, eu não tô dizendo que, tipo, no caso a mulher deveria levar um passe também. Eu estou apontando que isso acontece com o homem, entendeu? E eu não sou do time de, vamos colocar todo mundo pra brigar. Vamos brigar entre homens e mulheres e poder ver quem domina o mundo e que, sabe? Porque não é sobre isso. É justamente sobre o contrário. É justamente porque que tem que ser tão exaustivo ser um ser humano decente, que se importa com o outro, que mas isso é uma visão idealista de mundo. Tem gente que fala isso. Eu acho que é a minha visão. Eu acho que, sabe, não é tão difícil assim mesmo você falar, caramba, isso aqui não tá certo, vamos lá. Óbvio, tá, gente? Você super sincera. É óbvio que nem sempre vai ser possível, que tem situações em que você se sente coagido, que tem situações em que isso pode ser bom ou ruim pra sua carreira, pra sua imagem, que a gente vive nesse mundo realmente. Mas ao mesmo tempo, tem certos, sabe, tem certas travas assim que a gente finge que não vê e eu acho isso muito surreal. Eu acho muito surreal. E o anúncio pra mim é uma dessas travas, assim. É uma coisa, tipo, é sério que a gente tá colocando ali de novo? Sendo que a gente vê essas mulheres que são sex symbols e que são... Mas elas, mesmo elas... Eu não tô nem falando da Sydney Sweeney, que eu não faço ideia, mas a Megan Fox, por exemplo, deu uma entrevista falando sobre, tipo, ela se sentia desconfortável. E não só isso, mas como ela era insegura também. Ué, mas ela não é desejada por todo mundo? Gerações, o que houve? É porque a mulher é ensinada a se odiar. Porque se a mulher se odeia, ela fica na dela. Ela não vai dar opinião, ela não vai mexer com um anúncio que propaga a tara do cara tal. Não vai, porque vai ser mais tranquilo. Então, será que a mulher que é esse sex symbol, ela pode gostar, ela pode querer, ela pode achar o máximo e show de bola. Mas será que ela tá confortável? Será que ela sente que ela precisa estar confortável? Será que ela realmente se empodera a partir daquele destaque do olhar masculino? Pode ser. Eu não tenho resposta certa ou errada, tá? Só tô refletindo, mas parece que a mulher que se odeia, ela se odeia por consequência, porque ela tá amando muitos outros antes. Ela tá amando ser pros outros muito antes. Ela está servindo, tá sendo bandeja, né, para os outros. Então, quando ela é bandeja pros outros, ela é tratada, né, como esse objeto de fato, como essa coisa que transporta, os desejos, ou transporta os filhos, ou transporta seja o que for. E fica ali. E aí todo mundo acha ótimo. Olha que legal, eu tenho onde colocar meus pratos. Aí, quando você fala, peraí, tá meio pesado, né? Colocou prato demais aqui. Aí, joga fora. Mas ela não tá bem ali, né? Tudo bem que, no caso, a função de uma bandeja é realmente carregar as coisas, mas... Vocês entenderam? Tipo, talvez você esteja carregando seus pratos com um martelo. Talvez você esteja usando uma vassoura ou um... Eu não consigo pensar num objeto que faça sentido, de verdade. Sei lá, mano. Eu ia viajar e falar, você não transportaria os seus pratos em cima de um filhote de cachorro. Não querendo dizer que as mulheres são parecidas com filhote de cachorro, blá, 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 blá. Relaxa, eu só tô de brincadeira. Mas a gente assumiu que essa é a função, entendeu? É tipo, parece que a gente realmente... pega ali meu copo. É tipo, não, é ainda um ser humano. E esse lance todo da campanha, né, de genes. Eles fizeram esse trocadilho do... a Sydney Sweeney tem os melhores genes. E tipo, jeans e genes, sabe? Tem a melhor par de jeans e o melhor de genes. E aí você vê essa mulher loira, branca, de olho azul, com um peitão. E aí você fica, entendi. Esses são os melhores genes. Ok, American Eagle. Beleza. E assim, considerando o contexto histórico que tá acontecendo agora na América do Norte. Por acaso, gente, é só uma campanha de jeans. Para, né? Para com isso. Você para com isso. Enfim, divergências políticas todo mundo vai ter, né? Mas tem umas entrevistas interessantes, uns debates interessantes também, que você começa a entrar numa pauta muito mais profunda. Tipo, tá, mas se esse cara estivesse na ilha do Epstein, você ainda apoiaria? Não, eu não apoio esse tipo de gente. Mas esse cara é um tipo de gente. Então, tipo assim, é aquilo, eu não tô fazendo campanha política pra ninguém ou contra ninguém, mas é curioso como a sociedade acoberta coisas a partir do benefício que é ignorar a sua própria ignorância. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Acho que é isso. Ai, meu Deus. Seja o que Deus quiser, até semana que vem. Mais episódio disso, sinceramente. Isso eu tô refletindo, gente. Por favor, tá? Me deixa em paz que eu tenho esse direito. Um beijo.